Bom dia, paz do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive recentemente. Ontem à noite, eu fui dormir tão cansada, tão exausta, que a vida tem sido tão corrido, né? O dia a dia tem sido, a gente vai atropelando as coisas, vai fazendo aqui tudo rápido ali, em casa, com o filho, curso, igreja. Então, ontem eu fui assim, sabe, aquele desejo assim de quase desistir. E eu fiquei até impressionada porque eu sou uma pessoa muito positiva, eu não sou pessimista. Eu posso estar no meio do vento, mas eu sempre penso no positivo, sabe? Mas ontem até eu me surpreendi, que eu falei, gente, tô tão cansada, tô tão exausta. Será que é isso mesmo que Deus quer pra mim? Essa agitação, essa correria, essa aflição? E aí eu fiquei questionando várias coisas, e aí a gente começa a questionar uma, acabou, aí eu fui questionando outra, fui falando, Deus, era tão mais fácil se eu tivesse um carro, era tão mais fácil se eu tivesse isso, ou se eu tivesse em tal país. Eu não precisava estar aqui no Brasil, às vezes passando por uma situação que aqui é tanto trabalho para pouco dinheiro e tanta conta, nunca a gente consegue chegar, sabe, aonde a gente quer, tudo é tão difícil. E aí eu fiquei questionando isso a Deus e falei, Senhor, eu tô tão cansada que eu tô no meu limite, eu acho que meu limite chegou. E até eu fiquei surpreendida de eu ter falado isso. E eu fui dormir. E aí quando foi 5h25, eu acordei, o dia já tinha acabado de sair pra trabalhar. E aí tava até escuro ainda, e eu fiquei me sentindo assim até um pouco, que eu não gosto de questionar Deus. E eu fiquei me sentindo um pouco assim, falei, nossa, Deus deve estar chateado comigo. Aí eu falei, Senhor, me perdoa se eu falei algo que não foi do teu agrado, se eu fiz algo que não foi do teu agrado. Me perdoa se eu te questionei, né? Quem sou eu para questionar alguma coisa? E que o Senhor venha agir na nossa saúde, igual até hoje o Senhor tem nos protegido de todo o mal. Não tem faltado nada na nossa casa, né? Às vezes a gente fica chateado que não tem como viajar, não tem como fazer isso, não tem como fazer uma coisa ali, coisas humanas, né? E aí eu pedi perdão a Deus nessa madrugada e eu falei, Deus, a gente é tão fútil às vezes que o Senhor faz tanta coisa além dos nossos olhos e a gente fica pedindo umas coisas parecendo criança mimada, porque tá sentindo uma dorzinha aqui, tá desconfortável ali. E aí eu comecei a orar, mas foi tão intenso que eu falei, Senhor, só a tua presença me basta. O que seria um carro sem a tua presença? O que seria eu ter essa casa sem a tua presença? O que seria eu estar viajando, curtindo a vida, sem nunca ter sentido a tua presença? Gente, foi tão forte que eu comecei a orar e eu falei, Jesus, se a tua presença vier dentro dessa casa, só isso me basta, eu não preciso de mais nada. Só isso me completa, porque eu sei que só o Senhor pode me colocar felicidade, só o Senhor pode me dar alegria, me dar força para levantar todos os dias. Então, que a tua presença venha ser real dentro da minha casa. E aí eu fui dormir. E aí eu deitei, dormi. Quando foi agora de manhã, eu tomei café e eu tava aqui fazendo o João dormir. Ele tirou uma cochilada agora, aí eu comecei a louvar essa música. Aleluia. E eu comecei a falar, Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração. Gente, a presença de Deus foi tão forte aqui dentro dessa casa. Comecei a chorar, eu não consegui nem cantar mais. E eu fui sentindo a presença de Deus e foi invadindo a sala. E eu falei, Senhor, obrigada, Pai. Obrigada pela tua presença. Porque é só isso que nos basta, Senhor. Perdoa, Deus, se a gente fica questionando o homem, fica questionando as coisas que o Senhor já falou. Deus já deu uma palavra, a palavra dele não tem volta. A gente fica questionando, a palavra dele vai se cumprir, independente do que a gente fizer para o homem, para a gente. Se a gente se colocar na posição de Deus, a palavra dele vai se cumprir. E Deus colocou no meu coração que só a presença dele nos basta, que ele nos ama. Ele, filho, eu te amo. E eu falei, por que Deus você me ama? Se eu tenho tanto defeito. Se eu não sou perfeita. Se o homem só me acusa. E ele falou assim, eu te amo. E não tenho porquê.
Não existe o porquê de eu te amar. Eu te amei muito antes de você ser gerado. Ele ama a gente independente se a gente tá em pecado, se a gente não tá. Se a gente tá fazendo a vontade dele, se a gente não tá. Ele simplesmente ama a gente. A gente que não sabe retribuir esse amor. É a gente que não ama a Deus como deveria. É a gente que não é obediente a Deus como a gente deveria. E a gente fala, Deus não me ama, Deus não tá nem aí pra mim. É muito pelo contrário. Ele te ama até mesmo sem você saber que ele te ama. Um tempo eu fiquei brigada com Deus, porque ele levou minha mãe. E eu fiquei questionando ele. Falei, Senhor, por que o Senhor levou minha mãe? E ele nunca me respondeu. Mas ele só falava assim, eu te amo, isso, a minha graça te basta. Toda vez que eu entristecia, ele falava, minha graça te basta. Alguém vinha falar comigo, a minha graça te basta. Tem coisas que a gente não vai entender. O porquê a gente está passando por situações. Ou o porquê de tanto cansaço nessa terra, de tanta aflição. Quem está buscando a vontade de Deus sente que tem algo espiritual muito forte. É uma batalha sem fim. O tempo tá muito acelerado, não tá dando tempo de fazer nada. A gente não tá tendo tempo de ver as pessoas que a gente ama, de ligar para as pessoas que a gente ama, de abraçar as pessoas que a gente ama. E eu não entendo como tem gente que não tá vendo essas coisas, não tá enxergando que o tempo tá acabando. O tempo tá acabando. O tempo tá acabando, gente. Não tem como vocês não acreditar nas coisas que Deus vai fazer nessa terra. Não tem como, gente, é real. A presença de Deus é real. Tudo que Deus já fez na minha vida é real. Todas as experiências que Deus me deu é real. Um dia eu tava no mundo, eu nem sequer pensava que eu poderia sentir a presença de Deus. Que eu poderia ouvir Deus falando comigo. Que eu poderia estar orando por alguém para poder curar a pessoa. Para poder fazer a pessoa sentir a presença de Deus, assim como um dia fizeram comigo. Então eu quero dizer que hoje, essa experiência eu queria compartilhar com vocês porque é real. Eu não tô aqui pra mentir, eu não tô aqui pra ganhar curtida, nem compartilhamento, nada, não quero nada dessa internet. Eu só quero que você entenda que é real a presença de Deus. É você que tem que se posicionar, não é Deus. Deus, ele deixa você fazer o que você quiser. Ele te dá o livre-arbítrio. Você que tem que falar assim, Deus, me ajuda. Deus, eu quero sentir tua presença. Deus, me dá uma experiência. Porque eu não quero ficar nessa terra sem tua presença. Porque é isso que vai acontecer. A presença de Deus vai sair da terra, gente. A presença de Deus vai sair da terra, ela ainda está aqui. Você ainda tem a oportunidade de sentir Deus aqui na terra. Então, busca enquanto há tempo. Busca enquanto Deus ainda está aqui. Porque vai chegar um momento que ele não vai estar mais. E eu vou falar para vocês. Eu não quero ficar aqui. Eu não quero ficar aqui. Porque o que eu já tive de sonhos, o que Deus já me mostrou em visões do que vai acontecer nessa terra, eu desejo nem pro meu pior inimigo, nem a pessoa que eu sei que me odeia, eu não desejaria isso para ela ficar aqui sem Deus. Amém? Eu queria compartilhar com vocês, para vocês verem como que Deus ama a gente. Como que Deus ama a gente, independente das nossas falhas, independente dos nossos erros. E Ele tá ali ainda para poder consertar os nossos erros, que muitas das vezes somos nós mesmos que cometemos. Amém? Que você tenha se alimentado hoje da presença de Deus e que você venha buscar Deus de todo o seu coração. Não para querer carro, não para querer casa, não para querer saúde, não para querer viagens, não para querer dinheiro, mas porque Ele ama você e que não há amor nessa terra que seja insubstituível do que o amor de Deus. Não há. Não há ninguém que possa te amar, que vai preencher o seu coração, a não ser Deus.